vamos de tag hoje? Oi galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. E no vídeo de hoje nós vamos responder a tag Evolução do Leitor. Eu vi essa tag no canal do Carlos, Livros e E-Books, no canal da Flaviana, Xícara Literária, e no canal da Mônica, O Próximo Livro é o Melhor. E eu fui tagueada tanto pela Mônica quanto pela Flaviana. Fazia muito tempo que eu tava enrolando pra vir responder essa tag, então, finalmente, né? São só 4 perguntinhas, o 5º item é uma indicação pra alguém responder e tal. A primeira pergunta é: o que lês? Como é que o teu gosto por livros evoluiu? Nossa, gente, acho que desde sempre ficou ali, tipo, dentro do gênero da fantasia. Ultimamente é que eu tô abrindo um pouco mais pra romances, clássicos e tal, mas sempre predominou a fantasia nos livros que eu lia. Segunda pergunta: como lês? O formato das tuas leituras mudou muito? Ultimamente, sim. Eu sempre preferi os livros físicos. Foi só recentemente, acho que depois que eu comecei com o canal mesmo, depois que eu tive uma parceria, que eu comecei a ler mais e-books, mas antes eu ia só pelos físicos mesmo. Ainda leio muito mais físicos do que e-books, mas já tá entrando mais e-books aí nas minhas leituras. O terceiro item tem 3 partes. Primeiro, lês mais ou menos do que antes? Muito mais, gente. Eu lia tipo 1, 2, 3 livros por ano e tal. Teve uma época que eu fiquei muito tempo sem ler. E era isso, sabe? Tava de boa. Mas assim, depois que peguei o gosto de novo, nossa senhora. Quando lês? Costumava ser apenas antes de dormir ou nos fins de semana. Mas agora eu também levanto um pouquinho mais cedo, leio por um pouquinho. Às vezes eu leio no horário de almoço e continuo lendo antes de dormir, aos finais de semana. Com que frequência notas que a tua maneira de ler muda? Gente, isso aqui depende do meu humor ali na hora. Porque às vezes eu leio apenas um livro por vez ou vários livros de uma vez. E aí eu fico tentando experimentar, ver o que dá melhor ali pra mim. E às vezes funciona um jeito e às vezes não. Então depende muito ali de como eu estou, como o meu humor tá. Depende, não sei. E a quarta e última pergunta: como é que o BookTube te alterou como leitor? Digamos que assim que eu comecei a me desafiar mais. Me desafiar mais nas leituras, a procurar gêneros diferentes, porque era só fantasia, gente. Só. Eu pegava livros didáticos e fantasia. Alguns outros até chegavam ali pra mim, não me chamava atenção, não queria. Se não fosse fantasia, eu já, sabe? Aí eu comecei a abrir os olhos pra outros gêneros, com o BookTube. E também a procurar mais grupos, clubes pra ler em conjunto, porque quando você tem alguém pra discutir, facilita, sabe? Anima, incentiva, tudo, sabe? Porque, tipo, senão acho que eu nem tinha começado a ler tanto assim. E nem é tanto assim também, né? E pra contextualizar aqui, eu vou contar um pouquinho de como começou isso. Iniciou, eu tava no fundamental ainda, gente. Tipo assim, aparecia aqueles pessoal vendendo livro na escola e eu queria. Aí eu pedi, minha mãe comprava. Aí depois, quando eu achava que os livros eram muito caros, eu ficava sem graça de pedir, então eu pedia só aqueles que ia ter trabalhinho na escola mesmo, que a gente ia fazer alguma coisa, que o autor ia lá, palestra, blá blá blá, essas coisas. Então era só o que tava ali na escola mesmo. Aí chegou ali nos 10, 11, 12, comecei a interesse por Harry Potter. E aí, né, pedi pro meu pai me deu o primeiro livro. Terminei o primeiro livro, meu pai me deu o segundo. Aí eu fiquei sem graça de pedir os próximos porque eu achava os livros muito caros, então eu acho que foi nessa época aí que eu comecei a dar uma parada na leitura. Mas eu nem falei nada com ele de preço nem nada não, mas só achei e parei de pedir. Aí, tipo, depois apareceu aqueles livros na Avon, gente. E eu comecei com Crepúsculo. E eu acho que eu também tenho são 2 livros de Diários de um Vampiro que eu comprei pela Avon. E foi Crepúsculo e Diários de um Vampiro que voltou essa coisa da leitura comigo. E aí chegou a faculdade, né? Na
faculdade desandou um pouquinho de novo. Mas aí teve um episódio de uma amiga minha que tinha comprado um livro achando que era uma coisa e não gostou quando começou a aparecer muitos elementos mágicos e tal, que é coisa que ela não gosta. Mas eu gostava e ela sabia disso, então ela vendeu o livro pra mim. Esse livro era Trono de Vidro, galera. E aí, véi, e aí começou aquele negócio de estágio, né? E eu comecei a ter meu próprio dinheiro e eu gastava tudo no livro. É livro pra lá, livro pra cá. Eu comecei a comprar já mais do que lia e tal, desde essa época. Mas assim, já comecei a ler mais. E aí, além de ler antes de dormir nos finais de semana, eu costumava fazer 1 hora de esteira na esteira ergométrica da minha mãe. E eu pegava um livro e ia ler enquanto fazia esteira. E, nossa, gente, eu acho que eu li Trono de Vidro quase inteiro, porque os últimos 2 volumes não foi na esteira. E aí comecei a ler mais e tal. Nessa época toda aí eu já tinha lido quase tudo o Rick Riordan, não vem ao caso, era sempre fantasia. E aí, um pouco antes de começar aqui no BookTube, eu comecei a seguir o canal da Paola Alexandra e ela falava muito de romances. Romances, eu ficava assim, romance. Aí, porque eu não tenho paciência pra romance, pra coisa que tenha clichê. Mas assim, até que tá dando certo as leituras aí, até que tá indo. E aí, eu comecei a botar um monte de livro lá na lista, minha listinha, quero ler isso aqui, vou ler isso aqui, vou ler e tal. E aí eu comecei, né? E eu comecei a ler, começava a conversar com as minhas amigas sobre os livros e tal. E aí uma delas perguntou por que eu não faria um canal aqui. E eu, tímida como sempre, não, pra que isso e tal. Aí a gente começou a fazer o canal da minha sogra. E aí, eu tava vendo que não era tão bicho de 7 cabeças assim. Mas assim, se você tem problemas pra falar diante de pessoas, diante de uma câmera, acho que não é tão mais difícil assim. Isso que vinha na minha cabeça, né? Eu fui tentar, deu certo. Não consigo falar na frente de pessoas, gente. É fato. Mas aqui sai. E aí eu comecei, e aí, tipo, eu queria ler mais pra trazer mais conteúdo pra cá e tal. Foi basicamente isso. E agora eu tô lendo mais até clássicos, gente, que aí nunca imaginei que eu fosse ler clássicos, mas tudo bem. E basicamente foi essa a minha evolução como leitora. Não sei se foi muita evolução, ainda acho que estou na mesma, mas tudo bem. E o quinto item dessa tag é indique alguém para responder. E aqui eu vou indicar canais que eu acho que o Carlos, a Flaviana e a Mônica não indicaram. Vou indicar aqui a Sara, do Às vezes Leio, a Fabi, do Fabi Reads, e o Wesley, do Vagando e Divagando. Então, gente, foi uma tag bem rapidinha mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo e se inscrever caso goste. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links de associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!